Senhoras e senhores, estamos no prédio das Nações Unidas em Nova York para um documentário sobre o papel do Brasil no diálogo civilizacional. Estamos vivendo o marco do 10º aniversário do Ano das Nações Unidas para o Diálogo Civilizacional. Para discutir esse importante debate, eu tenho a participação do meu colega na moderação, o jornalista Osmar Freitas Júnior, da TV Record, da revista Brasileiros, ex-correspondente de guerra, e também com passagens aqui pelas Nações Unidas. Nós estamos muito contentes de receber a participação do professor Arnaldo Nisquier, da Academia Brasileira de Letras, um renomado educador, o escritor pernambucano Antônio Campos, curador da Fliporto, poeta e também autor de livros sobre o diálogo civilizacional, o administrador Gilberto Freire, presidente da Fundação Gilberto Freire de Pernambuco, e o advogado Marcelo Alac, que é também diretor da Brasil Foundation. Professor Arnaldo Nisquier, como nós devemos entender contemporaneamente o conceito de civilização? Bom, não pode haver civilização se nós estivermos em regime de guerras ou revoluções. Eu acho que o primeiro fator que se deve considerar é o da cultura da paz, em que a própria Organização das Nações Unidas vive empenhada há muito tempo. Em relação à cultura da paz, eu quero destacar o papel da educação no cultivo de uma civilização, qualquer que seja ela. Alvin Toffler tinha dúvidas qual será a civilização que nós deveremos defender para o dia de amanhã. Isso o Antônio Campos fala muito bem no seu livro. Mas, indiscutivelmente, é fundamental que exista um movimento a favor da educação de qualidade para todos os povos. Isso facilitaria enormemente o estabelecimento desse diálogo entre as culturas. É muito difícil você estabelecer o diálogo com desníveis. Se um determinado país está vivendo num atraso muito grande, como é que ele vai manter uma civilização a par e passo ao par com uma civilização dita mais desenvolvida? Então, eu defendo aquilo que se estabeleceu em 1993 na Conferência das Nações Unidas sobre Direitos Humanos em Viena. É fundamental que esses direitos humanos aconteçam e que eles sejam lastreados na existência de uma boa educação, uma educação para a paz. Isso é indispensável que aconteça. Num país como o nosso, o Brasil, que tem hoje 14 milhões de analfabetos e que tem também um número imenso, talvez de 50 milhões de semi-alfabetizados, eu acho que isso daí é altamente prejudicial ao estabelecimento de uma cultura que possa levar o Brasil a se ombrear com outras nações, inclusive nessa interculturalidade que nós todos defendemos. Então, penso que nós devemos colocar a educação como um fator de extrema importância. As nações que se desenvolveram, independentemente de qualquer que seja a etnia que compôs essa nação, elas tiveram um destaque para o campo educacional. E é isso que eu defendo em termos internacionais, que a educação seja ampla, generosa e aberta a todos os povos para que eles possam se desenvolver e, com isso, defender a cultura da paz. Antônio Campos, como compreender o conceito de civilização hoje? Gostaria inicialmente de dizer a alegria de estar aqui no prédio da ONU, falando sobre um tema tão contemporâneo e tão relevância, que são esses diálogos culturais e esses diálogos civilizacionais. Queria começar parabenizando a introdução do professor Nisquier, que fala da importância da educação, porque a bondade e o diálogo também se aprende. É um aprendizado. E a importância da educação na construção também dos diálogos. Mas o enfoque que gostaria de trazer sobre civilização é um enfoque cultural. Um certo sociólogo brasileiro chamado Gilberto Freire, quando estudou em Colômbia, aqui em Nova York, ele aprendeu rapidamente, e aquilo penetrou profundamente na mente de Gilberto, a importância da cultura na formação de um homem. Ele aprendeu de outro mestre, o Franz Boas,
o fundador da antropologia cultural no mundo, cuja obra seminal do Franz Boas, esse ano, fazem 100 anos. E lá Gilberto percebeu que o judaísmo é uma religião, mas também é uma cultura. Que o islamismo é uma religião, mas também é uma cultura. Que o cristianismo é uma religião, mas também é uma cultura. E Gilberto sempre perguntou a si mesmo, o que é o Brasil? O que é a Índia? O que é a Inglaterra? Então Gilberto foi tentar fazer uma compreensão do Brasil, inventar o Brasil através das ideias. E ele viu que a grande mancha que dizia do Brasil, que era a mestiçagem, era, na verdade, a nossa grande qualidade. O Brasil, que foi uma mistura do branco, português, do africano e do índio, essa mistura inicial, e que mais tarde se misturou também com japoneses, com italianos, com alemães, com judeus e tantas outras nacionalidades. Essa mistura é uma prova de uma tolerância, uma prova que o Brasil tem uma generosidade diferente de conviver. E nesse momento, do mundo contemporâneo, de uma tensão tão grande, vítima ou causa também das migrações pós-coloniais, migrações que têm gerado tensão não só na Europa, mas também em vários outros lugares. É importante, no mundo da interculturalidade, é importante fazer diálogos para uma tentativa de compreensão do outro, do diferente, para uma melhor convivência entre crenças e culturas. Então, o enfoque de civilização, antes de mais nada, o Gilberto e o Franz Boas compreenderam que o ser é um ser cultural. E o que se dialoga, na verdade, através das civilizações, são diálogos culturais. E sobre esse tema que eu gostaria de me aprofundar hoje aqui nesse debate, que hora se inicia. Gilberto Freire, nesse começo do século XXI, o que é civilização? Olha, eu estou imaginando aqui como o Gilberto Freire avô, o sociólogo, perceberia todas essas discussões, como é que essas coisas poderiam evoluir dos conceitos que foram muitas vezes gerados por ele nos anos 30, 40, 50, fruto do que Antônio acabou de falar, dessa condição dele de perceber pelas andanças de sua formação. Gilberto, que nasce no Recife, tem uma formação curiosamente batista, de uma escola americana que vem oriunda do movimento batista do Texas americano, que dá a ele a oportunidade de se graduar no Texas e de logo em seguida fazer o seu mestrado em Colômbia, né? Em Nova York, portanto. E em Nova York ele tem esse contato com Franz Boas e é a partir desse convívio, não só com Franz Boas, mas com a grande quantidade de pensadores, não só norte-americanos, mas europeus, que estavam vindo fugidos da Primeira Guerra Mundial, e nós estamos falando aí de uma época muito áurea em termos de conceitos para todas essas discussões sobre civilização, como é que ele poderia se encaixar nisso? E como é que o Brasil pode contribuir com essa discussão? Acho que é muito interessante, por exemplo, os conceitos de Gilberto, que ele aprende com Franz Boas e que ele coloca em voga no Brasil, de potencialização brasileira a partir da miscigenação, e de uma miscigenação que não estava lastreada no conceito de raça e sim no conceito de cultura, que dá uma amplitude muito maior e de convivência entre essas culturas. Como é que essas ferramentas que Gilberto utilizou para analisar o Brasil podem ser utilizadas para se analisar o mundo moderno, o mundo que a gente está acostumado a ver com tantos conflitos e ao mesmo tempo é ávido por soluções pacíficas, não é? Gilberto joga uma série de teorias para serem analisadas no Brasil, né? E essas teorias vão se encaixando mais ou menos em detrimento da evolução, exatamente do que o professor Nisquier citou na sua fala, que é da evolução cultural até do povo brasileiro, que com o passar do tempo vai assimilando conceitos que naquela época que Gilberto coloca como interessantes para o Brasil, ainda não estavam sendo assimilados pela diferença até da cultura reinante, até da cultura política reinante no Brasil, né? Acho que é muito interessante o posicionamento que o professor Nisquier coloca, né? Gilberto, num primeiro momento, é praticamente condenado a ser uma pessoa que estava atuando contra os interesses que eram
nacionais, dentro de uma época que o embranquecimento da raça estava em voga quase que como política de Estado, né? Alguns dizem que até como política de Estado. Nós temos uma tentativa de embranquecimento da população brasileira através de imigrações da Europa Central, né? Da Europa Germânica, né? De italianos, e isso era de poloneses, né? Na tentativa de embranquecer para que o Brasil pudesse se desenvolver. E Gilberto dizia, não, ao contrário, a gente tem que miscigenar para que o Brasil possa crescer. E Gilberto apostava nessa teoria de miscigenação cultural, né, como a grande virtude brasileira, né, de relacionamento entre civilizações. O Brasil era muito grande e Gilberto fazia essa análise do ponto de vista regional, dizendo que não era uma questão de geopolítica. O Brasil não estava dividido, por mais que os políticos assim o desejassem, de forma geopolítica, ou seja, a região norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste. Mas muito mais do que isso, entre civilizações, a primeira civilização do açúcar, mãe de todas as outras civilizações brasileiras, né? Trazendo uma série de influências, mas que com o passar do tempo vai criando outras descendências aí, uma civilização do couro mais ao norte, uma civilização do algodão, uma civilização do café, uma civilização industrial, né? E tudo isso vai herdando valores e recebendo contribuições desses outros povos que vão se formando dentro do Brasil gigantesco e que passam a contribuir com outros valores. E curiosamente o Brasil é uma terra de pacificidade, né, em relação a esses conflitos que aparentemente hoje na Europa e muitas vezes aqui nos Estados Unidos se colocam como conflitos por vamos dizer assim, separações entre raças, que na verdade são conflitos de separação entre culturas, né? E o Brasil consegue dialogar, né? Tem o seu equilíbrio de antagonismos aí, né? Que é uma teoria gilbertiana, né? Funcionando para que se pacifique, né? Todas essas discrepâncias que porventura ocorrem, né? No detrimento dessa movimentação entre essas civilizações que compartilham esse Brasil gigantesco, um Brasil com características das mais diversas nas suas regiões e que ao mesmo tempo consegue ser uno, né? Um país que em 500 anos nunca houve um conflito, né, de tentativa de separação assim, de forças cujo objeto seja, né, a estrutura cultural. Política, com certeza, tivemos várias, mas do ponto de vista cultural nunca houve uma aplicação de uma doutrina de separação, né, entre forças que pudessem eventualmente estar lastreadas em conflitos de origem cultural. E isso é muito interessante, acho que é uma contribuição brasileira, né, e Gilberto tem um texto muito interessante, cujo título é Menos Discurso e Mais Análise. Ou seja, os políticos deveriam sentar um pouco mais e estudar seus próprios países antes de levantarem questões, seus próprios países, suas próprias regiões, sua própria cidade, antes de levantarem questões que possam estimular um determinado conflito, em que muitas vezes é um posicionamento político equivocado que lastreia, não é, uma série de divergências que, na verdade, pouco significariam se não fossem colocadas como fundamentais num determinado momento. Então isso é muito positivo. Acho que Gilberto coloca um pouco no mundo essas teorias de equilíbrio de antagonismos entre essas civilizações que são brasileiras e que certamente servem de referência para o que é a Europa hoje, para o que é os Estados Unidos, para o que é a África, para o que é a Ásia, né? A gente pode, fazendo as comparações na medida certa, usufruir de todo esse cabedal de conhecimento que foi gerado a partir de uma experiência brasileira. Marcelo Alac, qual a sua visão contemporânea sobre o diálogo civilizacional? Eu acho que na prática do dia a dia da advocacia internacional comercial, o que, obviamente, todos os dias estamos vendo diálogos entre civilizações e mais ainda diálogos entre culturas, quando representamos uma empresa francesa que investe no Brasil ou uma empresa chinesa que trabalha com uma empresa na Inglaterra investindo no Guatemala, é uma coisa que vemos todos os dias. O que é interessante do ponto de vista brasileiro é de ver que, por um lado, da mesma maneira que o Gilberto Freire aproveitou-se muito da estadia nos Estados Unidos e pôde entender muitas coisas da cultura americana e também trocar ideias e introduzir o Brasil aos americanos na Colômbia, da mesma maneira, muitos advogados e estudantes de direito brasileiro estudam hoje no Brasil, nas principais faculdades de direito
de Nova York, por exemplo, tem mais brasileiros do que pessoas de qualquer outros países. Isso é muito rico tanto para os americanos e as empresas americanas que querem conhecer mais o Brasil, de ter todos esses brasileiros formados aqui nos Estados Unidos, mas também quando essas pessoas retornam no Brasil, elas contribuem muito para a internacionalização da prática do direito internacional no Brasil. E o que é também muito interessante é que antigamente as partes mais poderosas, os americanos, os ingleses, estavam acostumados a impor o direito nova-iorquino, o direito inglês, às negociações com seus parceiros comerciais, como no caso do Brasil. E o que vemos agora, juntamente com o crescimento do protagonismo do Brasil internacionalmente, nas relações internacionais, é que as empresas, grandes empresas brasileiras internacionalizadas, também conseguem, por um lado, pegar o que elas acham mais interessante do direito de Nova York, do direito inglês, do direito suíço e da prática do comércio internacional, mas também de não diria impor, mas de falar com uma voz mais alta e mais interessante nas relações internacionais e comerciais. O que se vê hoje em dia, cada vez mais, é a questão da intolerância com a ideia do outro, com o modo de vida do outro. Em que sentido o Brasil pode influenciar para que se superem essas diferenças, se superem a intolerância? Que lições o Brasil pode dar? Eu vejo sempre pelos exemplos da vida de Gilberto, por exemplo. No início de sua vida como escritor, ele sempre foi um jornalista, desde os 15 anos de idade, que contribuía muito com o Diário de Pernambuco, que estava sempre propenso a expor suas ideias. E como qualquer pessoa que expõe suas ideias, está aberto às suas críticas também, né? E Casa Grande Senzala, que é uma obra que funda, né, a veia de escritor de Gilberto Freire, é uma obra que atacou fortemente conceitos reinantes. E esses conceitos reinantes foram defendidos por pessoas de todos os calibres, e o livro praticamente foi num primeiro momento, indicado à fogueira, né? E Gilberto sempre achou que é o início de uma contribuição, né? O início de uma contribuição que dá